Boa tarde, turminha. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março. E hoje, como a tia Marcele já havia explicado para vocês, eu tenho médico. E por esse motivo, hoje a nossa aula vai ser em vídeo. Tudo bem? Vou pedir para vocês a pegarem o livro de ciências e abrir na página 10. O que vai acontecer? Lembra que na nossa última aula nós falamos sobre os ambientes que existem no nosso planeta Terra? Desde deserto, desde ambientes congelados, os oceanos, as florestas, os mangues. Lembra disso que a tia Marcele botou foto? Vou colocar fotos aqui para vocês. Nós temos uma diversidade de ambientes no nosso planeta e também temos uma diversidade de seres vivos, como plantas, animais, tudo vivendo no nosso planeta Terra. E nós vamos entender um pouquinho de cada um desses ambientes. Tranquilo? O que é legal é nós percebermos que em cada ambiente desse tem uma espécie de ser vivo, tem um clima diferente. Na última aula nós falamos sobre os oceanos. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Glacial Antártico e Oceano Glacial Ártico. Todos esses oceanos banham o nosso planeta inteiro. O oceano que banha o litoral do nosso país é o Oceano Atlântico. Se você sair e for em qualquer praia do Brasil e dos países próximos, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Agora, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os mangues. O que é o mangue? Tia Marcele vai pedir para vocês abrirem o livro de ciências na página 12. Que vai mostrar o mangue para vocês, ó. Vocês vão observar, isso aqui é um manguezal. Vou colocar uma figura aqui também para ficar melhor, para vocês entenderem, mas vamos lá. Esse lugar é conhecido como manguezal. Mas o que caracteriza o manguezal? Os mangues são regiões de transição entre ambientes terrestres e marinhos, sujeito a regime de marés. O solo do mangue é lamacento e salgado. Eles são conhecidos como grandes berçários, onde muitas espécies de seres vivos buscam condição para reprodução e refúgio. Gente, o mangue ele tem uma característica muito legal que ele é um pouco molhado e um pouco seco. É a mistura do marinho, a água, com a terra. O mangue ele é sempre perto dos mares. Então, assim, se a maré estiver alta, o mangue vai ter bastante parte úmida com água. Se a maré estiver baixa, ele vai ter mais partes secas. Mas o que faz o mangue ser tão importante é que ele é o berçário de muitas espécies de animais. Porque ali os filhotinhos podem ficar tranquilos. Tem outros animais que vivem ali no mangue e é sobre isso que vocês vão observar agora. Na página 24 e 25 do material de apoio, vocês têm várias imagens de mangues e de animais que vivem nos mangues. Aqui na nossa cidade, vocês têm um mangue bem pertinho. Quando vocês passam pela ponte, quando você olha ali aquele Rio das Ostras, perto, tem bem um mangue ali. Se você parar, você consegue ver até alguns caranguejos, algumas coisas. É bem legal. Então, você vai para a página 24 do material de apoio. Deixa a tia Marcele abrir aqui, ó. E é um jogo da memória. Você tem aqui alguns animais que vivem em mangues espalhados pelo mundo inteiro, porque o mangue não existe só no Brasil, ele existe em vários lugares no mundo. Então temos a lontra, o guaxinim, a sardinha, a ostra do mangue, o mangue vermelho, que é um outro tipo de mangue, a garça, o caranguejo e o mangue preto, que também é um outro tipo de mangue. Aqui você tem a figura de todos esses nomes que a tia Marcele falou, animais e lugares. E aqui, na página 25, você tem as características desses animais e lugares, que você também vai cortar. O que vai acontecer? Você vai ler as características e vai adivinhar. Ah, tá falando da sardinha, ou tá falando do guaxinim, ou tá falando da lontra. Exemplo, tá falando sobre a lontra, tá aqui, ó. Habitante temporário mamífero com pés adaptados à locomoção e cauda um pouco achatada na extremidade. Vai ao mangue em busca de alimento e no período de acasalamento. Então a lontra, ela procura o mangue quando ela vai acasalar, reproduzir, criar filhotes, ter filhotes, ou para se alimentar, porque tem peixinho lá no mangue também. Então, para cada figura, tem
tem algumas informações aqui. E como é que é essa brincadeira? Você vai ter que ler a informação e a outra criança ou a pessoa que está aí na sua casa com você vai ter que adivinhar de que bichinho você está falando. Essa atividade vocês podem cortar página 24 e 25 do material de apoio e brincar na casa de vocês. Então, os mangues, eles são lugares de como se fossem um berçário para pequenas espécies de animaizinhos. E também é um lugar onde outros animais podem encontrar alimento. E o legal é que ele é um lugar lamacento. Então significa que vai ter sempre água e terra misturado. Então agora, depois que vocês entenderam o que é o mangue, como é que é esse ambiente mais ou menos, que a Marcele já colocou foto para vocês, agora nós vamos observar outro ambiente que também existe no nosso planeta, que são as florestas. Gente, as florestas são super importantes. Primeiro, é de lá que vem tudo que nós temos no nosso dia a dia. Nós usamos a floresta, a natureza, para ter tudo que nós temos dentro da nossa casa. E outra coisa, a floresta guarda uma riqueza muito grande de vegetais, de animais, de coisas que fazem o nosso planeta funcionar em equilíbrio. Sabe o que é legal? Aqui na página 14, você tem aqui a figura de 3 animais. Você tem o lagarto, você tem o sapo-boi e você tem o camaleão. Esses 3 animais aqui, se vocês observarem bem, eles estão camuflados. O que é camuflado? Eles estão de um jeito onde eles podem passar despercebidos ao perigo. Exemplo, por que esses bichinhos fazem isso? Para outros predadores não ver eles para atacá-los. Então eles se camuflam. É muito comum na floresta os bichinhos que são menores se camuflarem para não serem atacados ou comidos por outros animais. Sabe quem também se camufla? Os soldados. Vocês já viram que a roupa do soldado, vou colocar um soldado aqui, é igual à floresta? Ou se ele trabalhar em um deserto, a roupa dele também tem aquela cor lá de areia. Por quê? Porque quando ele está em confronto com o inimigo, ele também consegue se camuflar na natureza que está à volta dele. Isso é muito comum dos animais das florestas. O grande problema é que a cada dia nós temos, devido a tudo que a gente precisa o tempo inteiro, nós estamos destruindo as florestas e assim destruindo os animais que vivem ali. Então nós perdemos muito das nossas florestas e muitos animais entraram em extinção porque nós não cuidamos das nossas florestas. E continuando falando sobre isso, nós vamos falar sobre a floresta, uma das florestas mais ricas e importantes que existem no planeta, que é a floresta de Mata Atlântica. Que aqui no Brasil, gente, é uma floresta muito rica. Por quê? É uma floresta que fica à beira do mar. Você tem tanto a diversidade do mar, você tem a floresta, você tem a serra. Então, nesses locais, você consegue ter todos os tipos de animais. Você tem desde os peixes até as aves vivendo ali e aproveitando de uma natureza muito rica. E ainda falando sobre esses animais, todos esses 3 animais eles podem ser encontrados na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. E ela está aqui no Brasil. Vou colocar o mapa e a Amazônia, que nós já falamos sobre ela um pouco, então vocês já sabem mais ou menos onde ela fica. E, gente, a Amazônia, ela é uma floresta que tem uma quantidade enorme de plantas e de animais que não existem em outro lugar. Dentro do Brasil, tem uma das matas mais importantes e mais diversas, com mais quantidade de animais e de plantas que existem no mundo, que é a Mata Atlântica, que vai desde a Amazônia, que é lá em cima, lá no norte do nosso país, até o sul do nosso país. Que floresta é essa, tia Marcele? Que Mata Atlântica é essa? É uma floresta muito diversa porque ela fica perto sempre do mar. Então, aonde tem o mar no Brasil, muito provavelmente você também vai achar a Mata Atlântica. Só que o que aconteceu? Com o tempo e as cidades que foram crescendo, nós destruímos boa parte da Mata Atlântica do nosso país. E é a floresta mais rica e diversa que existe no mundo. E tem pouco. Existem espécies de plantas e de animais que só vivem na Mata Atlântica. E aqui no Brasil nós temos a sorte de ter a Mata Atlântica lá do norte, lá de cima,
até o sul, na parte de baixo do nosso país, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Vou colocar uma foto e vocês vão perceber que tem o mar, tem as florestas, tem as montanhas, e é um lugar que ele é rico em animais, rico em vegetação, rico em água, tudo que planta dá. Só que, infelizmente, nós não cuidamos muito bem dessa floresta, e desde o descobrimento do Brasil, nós só extraímos, tiramos o material e não cuidamos dela. Então, antes tinha muita Mata Atlântica e hoje em dia só tem um pouquinho. Isso é muito ruim para o clima, que fica cada vez mais quente. Isso é muito ruim porque nós perdemos muitos animais que viveram aqui na nossa Mata Atlântica e também nós perdemos muitos vegetais. Então foi ruim para todo mundo. Por isso a importância de preservar e cuidar do meio ambiente. Ainda mais aqui onde nós vivemos, que nós somos ricos e privilegiados de ter um país que tem tanta coisa bonita, tanto de animal quanto de vegetal. Na página 15 vai mostrar aqui um mapazinho da Mata Atlântica no nosso país. Ó. Esse aqui é o Brasil e a Mata Atlântica vai desde a região norte, lá em cima, aqui a Amazônia, até o sul, aqui embaixo. Ó. E nós já desmatamos a nossa Mata Atlântica há aproximadamente 520 anos. Há muito tempo estamos aqui, ó, retirando sem cuidar da nossa Mata Atlântica. Na página 16 do livro de ciências vão começar algumas perguntas. Vamos lá. Reúna com um colega e busque junto informações sobre o descobrimento do Brasil. Segue algumas sugestões do que pesquisar. Eu sei que vocês já ouviram falar do descobrimento do Brasil, que foi quando os portugueses encontraram a costa, o litoral do Brasil. Eles chegaram lá na Bahia e eles deram de cara com a Mata Atlântica. O que é a Mata Atlântica que a tia Marcele falou? O mar lindo, a floresta, tendo todo tipo de riqueza. E desde lá de 1500, no dia 22 de abril de 1500, que foi quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, no caso lá na Bahia, e descobriu que existia a nossa terra aqui, que não chamava Brasil, deu de cara com os índios e aí começou tudo, até chegar no Brasil que nós temos hoje, 2021. Nesse meio tempo de 1500 até 2021, nós temos o tempo inteiro usado a Mata Atlântica, a floresta, os recursos naturais que o Brasil tem, que é muito grande e que é muito rico. Só que isso nem sempre foi bom, porque hoje em dia nós temos muita perca por usar os recursos naturais da maneira errada. Então vamos lá. Temos aqui algumas perguntas. Por onde os portugueses chegaram ao Brasil? Lá na Bahia, a tia Marcele já falou. Que ambiente natural predominava na costa brasileira? A Mata Atlântica, que a tia Marcele também já falou para vocês. Quem eram as pessoas que eles encontraram e como elas viviam? Eles encontraram quem quando chegaram aqui no Brasil? Os índios. Como a exploração dos recursos naturais ofertados pela floresta foi iniciada? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viram que o Brasil era muito grande e muito rico de recursos naturais. Então, eles arrancaram as árvores para fazer barcos, pegaram muito ouro, muita semente, muita coisa que era aqui do Brasil para eles usarem em Portugal e exportarem pelo mundo inteiro e venderem para o mundo inteiro. E isso causou um problema porque nós gastamos muito a nossa natureza. Então vamos lá. Registre as observações e comparem com os colegas. Vocês vão escolher aqui 3 coisas disso tudo que a tia Marcele falou que aconteceu desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil e vão colocar nessas linhas. Preste atenção aqui nesse mapa, na página 16. Nós temos aqui a Mata Atlântica no litoral, aqui onde a gente mora, na Bahia, em vários outros estados, como era em 1500. Olha como é que tinha verde, olha como é que tinha bastante Mata Atlântica. Vocês estão vendo? Olha como é hoje em dia. Hoje em dia não, que isso aqui é em 2007. Já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos essa pesquisa. Olha como diminuiu a quantidade de Mata Atlântica. Usamos bastante esse recurso sem cuidar dele. Aí tem o final, que é as perguntas da página 17. As perguntas são: o que aconteceu com a Mata Atlântica nesses mais de 500 anos que se passaram?
O que aconteceu com a Mata Atlântica? Ela aumentou, ela diminuiu? É isso que vocês vão me dizer e vão explicar. Número 2. Qual a relação entre a chegada dos portugueses e o início da devastação da floresta? O que tem a ver com a chegada dos portugueses e a devastação das florestas? O que os portugueses têm a ver com a diminuição da floresta aqui no Brasil? Da Mata Atlântica, no caso, que é a nossa floresta aqui. O que eles têm a ver com isso? Vocês vão me dizer. Número 3. O que aconteceu com a população que vivia nessa região? Gente, o que aconteceu com os índios quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Boa pergunta. O que aconteceu foi que alguns viraram escravos dos portugueses, outros fugiram para outros lugares mais extremos para não ficarem com os portugueses, outros lutaram contra os portugueses, outros aceitaram os portugueses e a cultura dos portugueses, mas a maioria dos índios sofreu bastante com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, porque a cultura era muito diferente. Os índios estavam acostumados a viver de uma maneira e os portugueses acostumados a viver de outra maneira. Só que os portugueses tinham mais conhecimento para conseguir combater os índios, deixar os índios longe. Então os índios tiveram que sair de onde eles estavam e ir para outros lugares. Então vamos lá, número 4, temos aqui. Qual a relação entre a extinção de espécies de animais e vegetais e a devastação da floresta? Gente, com a devastação das florestas, o que é a devastação? A destruição das florestas. O que acontece com os animais e com os vegetais quando você destrói uma floresta? Os animais eles acabam morrendo ou fugindo para outros lugares e a vegetação acaba diminuindo ou até sumindo de vez, de tanto cortar árvore, destruir, queimar. Às vezes uma vegetação ela termina, não tem mais. Essas são as perguntas. Tia Marcele vai ficar esperando essas perguntas todas. Só me manda foto, me manda mensagem se você tiver alguma dificuldade, tá legal? Essa é a nossa aula de hoje. Amanhã, nossa aula normal, sexta-feira, 1h30. Espero todos vocês. Um beijo e até amanhã, turminha.